Pessoal, é o seguinte, vamos para as informações? Vamos lá. Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Vou começar com a dupla uruguaia, a dupla que foi a ausência no clássico contra o Fluminense. Muita gente questionando, falando que são jogadores de vidro, que isso não existe, começo de ano. Gente, vai acontecer e, inclusive, não, esses dois jogadores, eles não vão ser ausências no jogo contra o Botafogo nessa quarta-feira, mas outros jogadores considerados titulares serão ausências. Isso aí está certo. É o planejamento da comissão técnica do Flamengo. Felipe Luiz avisou na última entrevista coletiva, não vai matar ninguém no Campeonato Carioca e está certo. Eu repito, você, torcedor rubro-negro, que ainda não entendeu, Campeonato Carioca é pré-temporada. Isso quer dizer que, para que forçar os jogadores em todos os jogos, nesse início de calendário, nesse início de campeonato? Porque o que vale, na verdade, não é nem o que vale, né? Vamos lá, o Flamengo vai passar para a próxima fase e aí vai ser campeão, campeão, e premiação, que é bom, nada. Mas, diante disso, vamos aos fatos. Arrascaeta e De La Cruz treinaram ontem, segunda-feira, normalmente com os demais jogadores, e o técnico Felipe Luiz indicou que esses dois voltam contra o Botafogo nessa quarta-feira. Porém, outros jogadores serão preservados. Vou dar um exemplo. O Felipe Luiz, inclusive, ele, entre aspas, completou o treino de ontem com 10 jogadores da categoria de base. 10. Veneu, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele já está pensando em quem ele vai poupar no jogo dessa quarta-feira contra o Botafogo, e aí ele vai girar o elenco para o jogo de sábado contra o Vasco da Gama, que, para quem não sabe, mudou de horário, seria 4h30 da tarde, passou para 9h45 da noite. Então esses dois jogadores estão de volta. Vocês que reclamaram, pois vão poder ver os dois uruguaios em campo. Óbvio que com a Arrascaeta e De La Cruz no meio de campo, tende a ser uma partida melhor do Flamengo. Estamos falando de dois jogadores de altíssimo nível. Mas acho que nem se os dois estivessem em campo contra o Fluminense, a partida seria melhor. Mas fica aí a informação para vocês, que eu considero muito boa para quem vai ao Maracanã, acompanhar esse Flamengo e Botafogo, jogo 9h30 da noite no Maracanã, repito. Vamos agora para o próximo assunto, que é sobre Pedro. Pedro, gente, apurando ontem, conversando ontem com pessoas do Flamengo, aí dei uma sondada sobre o Pedro. Está muito bem na recuperação. Não é garantia, mas existe sim uma chance de o Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no finalzinho e no começo de abril. Então, de fato, ele está indo muito bem, não será surpresa se isso acontecer. Lembrando que a ideia é justamente essa, que ele esteja à disposição no início do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ser antecipado esse ano por conta do calendário enxuto do futebol brasileiro, Super Mundial. Durante o Super Mundial, o calendário do futebol brasileiro vai parar para disputar o Super Mundial. Então, pessoal, fica aí a informação sobre Pedro, para quem anda me perguntando. Ontem, conversando com pessoas do Flamengo, e me relataram que a recuperação está indo muito bem e que existe sim a chance de Pedro ficar à disposição na segunda quinzena de março, ali no fim do mês, e no comecinho de abril. Eu acho que seria um baita reforço caseiro para o Flamengo. Lembrando que recentemente o Felipe Luiz, em uma entrevista, falou que com Pedro à disposição ele vai ter que pensar numa forma do Pedro jogar. Ele não vai variar, pensar jogo, se vai... Não, ele garantiu que com o Pedro à disposição, ele precisa pensar uma maneira para o time render com o Pedro em campo. E eu acho que ele está certo, tá? Acho que ele está extremamente certo em relação a isso, porque é o Pedro, gente. Estamos falando do melhor centroavante do futebol sul-americano, pelo menos na minha concepção. Hoje tem a reunião aí do Lohan, né? Com o pessoal lá do CSKA, empresários lá para diretoria e tal, para decidir se ele aceita ou não ir para o CSKA da Rússia. O Flamengo deve, então, vender o Lohan. Pelo Flamengo o negócio vai ser feito, tem que saber se o jogador vai aceitar, jogador aí de 18 anos. A gente tem aí também informação importante para trazer para vocês na manhã desta terça-feira, que a Conmebol confirmou a data do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O sorteio será realizado no dia 17 de março, às 20 horas, o horário de Brasília, na sede da entidade em Luque, no Paraguai. O Flamengo, por ser um dos clubes com maior colocação no ranking da Conmebol, estará no pote 1. O
Flamengo no pote 1, né? Pegamos quem? Pegamos quem? Dessa vez eu vou ficar quietinho, cara. Tá maluco. Tô querendo confusão pra mim, não. Outra coisa, né? Pô, da outra vez não deu muita sorte, deixa isso quieto. Mas tá marcado. 17 de março, às 20 horas em Luque, no Paraguai. E olha, partida Flamengo e Vasco, teve o horário mudado, a gente falou que o Flamengo tinha reclamado, né? Então a FERJ atualizou o horário do clássico entre Flamengo e Vasco para sábado, mesmo sábado, né? Às 21h45, era às 16h30, agora vai ser 21h45, ok? Bem, olha só, vamos dar uma olhada aí nas imagens do treino do Mengão, enquanto eu vou trazendo aqui umas outras informações importantes para vocês. Olha, o Alan tem se destacado nos treinos e vem mostrando serviço no Flamengo. O volante quer deixar para trás os anos de 2023 e 2024, justificar o investimento de 43 milhões, tá? Segundo o GE, ele tem impressionado positivamente desde os treinos da pré-temporada, chamou a atenção do técnico Felipe Luiz por se dedicar nas férias e se reapresentar em boas condições físicas aí, ó. Importante da gente falar, o Alan impressionando aí a comissão técnica, Felipe Luiz e companhia. Então o jogador aí impressionando pela forma que ele se reapresentou, né? Cara, eu vinha falando isso, eu acreditava muito na capacidade aí do Alan nesse seu retorno. E uma coisa importante da gente falar é que o Flamengo vai contar com os retornos aí, apesar de poupar alguns jogadores aí, como o Gerson, que devem ser poupados, né? Gerson e Eric Pulgar. O Flamengo conta com os retornos de Arrascaeta e De La Cruz para os clássicos dessa semana, tá? Foram poupados aí contra o Fluminense e devem retornar aí para o jogo contra o Vasco, contra o Botafogo e contra o Vasco. Então o Flamengo tendo o retorno aí de dois jogadores importantes aí e que fizeram falta, né, contra o Fluminense. O Flamengo perdeu na criação, perde muito na criação, principalmente quando os dois não estão em campo. Quando os dois não estão em campo, o Flamengo perde demais na criação. Então o Arrascaeta e o De La Cruz treinaram normalmente e devem reforçar a equipe aí no confronto contra o Botafogo, tá? Então, informação importante aí do Coluna do Fla. Deixa eu ver se foi a Mônica Alves que trouxe essa informação, sempre dando crédito aí. Rodrigo Lima, tá? Então, a Mônica também tem muita informação. Jogadores aí treinaram o De La Cruz e o Arrascaeta e vão reforçar. Confirmado aí contra o Botafogo, De La Cruz e Arrascaeta, os dois que tiveram controle de carga, foram confirmados aí. Importante aí